Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos aqueles que nos ouvem, nossos amados irmãos, e tantos quantos acompanham ou estão tendo a oportunidade de agora estar ouvindo essa nossa exposição, esse nosso vídeo, porque nós estamos num projeto de estudo, ou vários estudos, para a Escola Bíblica Dominical, neste segundo trimestre de 2023. O nosso tema geral no trimestre Heróis da Fé, baseando-nos em Hebreus capítulo 11, quando fala daqueles que alcançaram o testemunho de que agradaram a Deus. E dentro do nosso estudo estamos já na lição de número 8, lição essa agora que trata de Davi, um valente e guerreiro pela fé. E vamos fazer este estudo, tendo como nosso texto áureo, o que já vem de outras lições também, Hebreus capítulo 11, verso 32, quando encontramos este dito. O escritor diz: que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefitá, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Neste texto áureo, aí está o nosso propósito, o nosso objetivo. Estamos falando desses personagens, por alguns chamados de heróis da fé, e agora no personagem Davi, tendo estudado outros mais. Mas dando sequência e entendendo que nós não vamos falar da vida toda de Davi. O tempo de uma escola bíblica dominical não é suficiente. Mas baseado em Hebreus, um toque, 2 toques, 3, 4 toques de pontos que caracterizam a fé naqueles que nós estamos apresentando como heróis da fé, para o estudo na nossa escola bíblica dominical. E o texto proposto é justamente como leitura bíblica em classe, como dizem alguns, 1 Samuel capítulo 16, os versos desde o 1º até o verso 13. E este texto veremos oportunamente dentro do próprio desenvolvimento da nossa lição. Assim, dando continuidade, para esta lição número 8, Davi, um valente e guerreiro pela fé, nós teremos o esboço que apresentamos ou propomos com seus 3 subtítulos em que desenvolvemos a nossa lição. Primeiro, Davi é ungido rei em lugar de Saul, Samuel capítulo 16. O segundo subtítulo, Davi enfrenta o gigante Golias, 1 Samuel capítulo 17. E
Terceiro subtítulo, Davi é perseguido, mas espera no Senhor seu Deus. E aqui tomando um desses pontos em 1 Samuel capítulo 24, sendo que na verdade Davi perseguido é algo longo, extenso dentro de 1 Samuel. E nós vamos tomar só alguma citação em particular no Salmo, ou no capítulo 24 de Samuel. 1 Samuel, capítulo 24, Davi é perseguido, mas espera no Senhor. Então observem, destaco, friso esse ponto, não vamos estudar toda a história de Davi, vamos ver um ponto. Mais umas questões iniciais, sim, de Davi se mostrando valente, guerreiro, vencendo sim pela fé. Isto posto, vamos entrar na nossa lição, já está em tela, ao alcance de todos que nos acompanham, o texto que diz: muitas coisas podem ser ditas sobre a fé de Davi, um homem que, segundo o testemunho do próprio Deus, era segundo o seu coração. Davi, segundo o coração de Deus, e que, portanto, merece um lugar de destaque entre as fileiras dos heróis da fé. Na presente lição, consideraremos 3 episódios que ilustram como, pela fé, este jovem foi corajoso e forte em Deus para enfrentar e vencer seus oponentes, ao mesmo tempo em que soube discernir o tempo certo para agir, confiando na providência de Deus. Sim, aí está. E conforme dissemos, vamos tratar uns poucos pontos. E são mais de um início da vida de Davi. Sim, quando Deus o chamou para estar em substituição na sequência do reinado sobre Israel. Lembrando que tem depois muita história de Davi, altos, baixos, sim, mas uma parte muito sublime, que é justamente a vida de Davi junto a Deus. Mas nossa lição presente vai tratar uns poucos primeiros casos na vida de Davi. Isto posto, obedecendo o nosso programa, o primeiro subtítulo é Davi é ungido rei em lugar de Saul. Isso está no capítulo 16. Relembrando que antes estudamos Juízes e Samuel foi o último juiz e que também exerceu o cargo de sacerdote e também foi profeta no meio do povo de Israel. Mas com ele, Samuel, acontece do povo desejar um rei, sim, um homem visível para fazer as suas proezas e ter o governo da nação. Sendo que antes, quem estava governando, na verdade até hoje, governa cada um de nós e também das nações, é o próprio Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jesus de Nazaré. Mas naquele tempo, eles não conheceram, não perceberam que Deus os governava e quiseram um governo na visão, sim, dos olhos de um homem que se destacasse entre eles. E foi escolhido Saul. Mas Saul não andou no propósito de Deus, na obediência a Deus, pelo que foi rejeitado. E entra então Davi sendo ungido em lugar de Saul. Dentro do nosso texto da leitura bíblica, uma parte dela agora vemos, do verso 1 até o verso 7, texto esse na Bíblia que nos diz, verso 1, então disse o Senhor Deus a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel?
enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versos 1 e com essas expressões, Deus enviando agora Samuel para sim ungir, para caracterizar dentro das figuras do passado que Davi, o nosso personagem presente, vai ser então escolhido ou reconhecido e apontado entre os homens como aquele que vai substituir o Saul. Verso 4 em diante continua: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor Deus. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor Deus disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor Deus não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor Deus olha para o coração. E aqui está o início desta história, em que Davi vai ser ungido rei em lugar de Saul. Samuel vai à casa de Jessé, são vários filhos de Jessé. O primeiro, primogênito talvez, é colocado, e Samuel já gosta da aparência dele, da sua estatura e outras coisas mais. Poderia Saul estar, vamos dizer, com isso se deixando levar, entendendo que era aquele que agradou aos seus olhos. E Deus diz: não é esse. O homem vê o que vê os olhos, mas Deus vê o que tem lá dentro do coração. Sim, então não foi este ungido, mas seria no devido tempo o próprio Davi. E passando ao primeiro parágrafo desse primeiro subtítulo: Davi é ungido rei em lugar de Saul. E o texto diz: a história de Davi começa com a visita de Samuel à casa de Jessé, em busca daquele que o Senhor havia escolhido para ser rei em lugar de Saul. Sabemos como o jovem Davi, estando no campo, encarregado de cuidar das ovelhas de seu pai, sequer encontrava-se em casa quando da chegada do profeta, tendo sido trazido do campo apenas depois que todos os seus irmãos haviam sido rejeitados aos olhos do Senhor Deus. Samuel, seguindo a direção do próprio Deus, unge aquele jovem, e então o Espírito do Senhor se apodera dele, se apodera de Davi. Isso significa que a partir de agora ele fará coisas grandes em nome de Deus. Suas qualidades, talentos e virtudes, pelas quais já era conhecido, tornando-se ainda mais evidentes na medida em que a graça de Deus se manifestaria através delas. O Espírito de Deus agindo em Davi e assim destacar o que tinha que ser destacado e impulsioná-lo para aquilo que tinha que ser feito dentro do propósito de Deus, agora colocando como ungido, sim, para ser rei, mas não colocado ainda como rei em lugar de Saul, que ainda vivia, ainda reinava, apesar de estar
rejeitado por Deus. Aí está o início desse ponto, desse nosso assunto em Davi. Sim, vários filhos de Jessé passaram à frente de Samuel. Nenhum deles. Samuel chega a se espantar. Não tem mais filhos? Deus me mandou ungir um dos seus filhos, mas não é nenhum desses. Aí vão lembrar que o menor, sim, muitas vezes desprezado pelos homens, era aquele sobre quem Deus tinha os olhos e era aprovado para uma missão toda especial. Diz o texto para nós, ainda em Samuel capítulo 16, texto da nossa leitura bíblica em classe, vai dizer então, está em tela o texto bíblico. Verso 11, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E Davi era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor Deus, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. E o verso 13 conclui, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Aí está o texto em que Davi é ungido rei em lugar de Saul. E Deus se apodera dele. Deus toma a sua vida e vai conduzi-lo. Fato esse que nós já vimos também lá atrás, em Gênesis, em Jacó, quando Deus fala com Jacó e o abençoa com as bênçãos de Abraão e de Isaque, seus pais, Jacó, sim, passa a ser, vamos dizer assim, conduzido por Deus. E a expressão lá é que Deus não se afastou de Jacó e não se afastaria dele, se mostrando sempre presente, para que em Jacó se cumprisse todo o projeto de Deus. Só que agora é em Davi, e numa expressão diferente, Deus se apoderou de Davi. Ou seja, não deixaria Davi só, mas o conduziria em toda a sua existência, porque há uma missão estava determinada para ele. Assim, passando a um segundo parágrafo, Davi é ungido rei em lugar de Saul. E falando ainda em termos de Davi como sendo um homem de fé, leiamos esse texto em tela. O primeiro episódio onde está esta fé, o primeiro episódio onde esta fé é perceptível na vida de Davi, é narrado na sequência da sua unção, quando o Espírito do Senhor que havia se apoderado dele, por sua vez, abandona a Saul. E este, Saul, passa a ser atormentado por um espírito mau. Sendo conhecido e recomendado por sua habilidade com a harpa, Davi é chamado para, através da sua música, tranquilizar o atormentado Saul, mal sabendo que este Davi era o próximo a quem o Senhor entregaria o seu reino. Mesmo Davi, naquele primeiro momento, não tinha inteira clareza quanto à natureza ou propósito da sua unção, mas o fato é que, graças a ela, sua música foi poderosa para afugentar
o espírito maligno de Saul e achar perante o rei graça para ser amado por ele e fazê-lo estar na corte. Aí foi, vamos dizer assim, o meio pelo qual Deus está conduzindo, impulsionando Davi. Ou seja, fazendo conhecer a sua habilidade com a música, a graça que havia nele expressa na música, e Davi então é chamado para tocar o instrumento da harpa na presença de Saul, quando o espírito mau o perturbava. Davi chegava, aí sim, os toques da harpa, pronto, a graça de Deus nele, através daquela música e daquele instrumento, fazia com que o mal fosse embora. Presença de Deus na vida de Davi, o diabo mal ia embora e Saul sentia-se aliviado. E na continuidade do texto bíblico, no capítulo 16, verso 14 até 16, diz para nós, a expressão bíblica, está em tela: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor Deus te assombra. Diga, pois, aos teus servos, ou diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Essa é a expressão dos conselheiros, dos assistentes de Saul. Mas era Deus conduzindo todas as coisas e introduzindo Davi ali na corte, no palácio, junto ao rei. E diz ainda nesse capítulo 16, verso 21 a 23, assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aí está Deus conduzindo Davi, até então ungido como rei, mas não rei, mas já na corte, através deste instrumento, a harpa de música, que ele tocava e trazia alívio a Saul. E observe que Saul gostou de Davi, amou a Davi, pelo alívio que tinha do mal, do que era libertado ao som dos acordes no instrumento de Davi. Isto posto, vamos para o segundo subtítulo nosso: Davi enfrenta o gigante Golias. Agora, assunto esse que está também ali no capítulo 17 de 1 Samuel. E diz para nós este texto em Samuel capítulo 17. Leio alguns versos, como o verso 3 até 6 e depois 8 até o verso 11. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6
côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. Aí está um guerreiro que aparece de uma altura extraordinária, que seria em torno de 3 metros, bastante, 6 côvados e mais 1 palmo, considerando o côvado como 45 centímetros, 2,70 metros e mais 1 palmo, praticamente 3 metros. E o verso 8 continua dizendo: e parou e clamou às companhias de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha ou a guerra? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Diz o verso 10, disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantavam-se e temeram muito. Natural. Mas aqui está a história que sempre se repete na Bíblia Sagrada. Muitos soberbos, orgulhosos, presunçosos, achando-se o tal. Penso que são. Ninguém é. Grande é só Deus. E nesta visão própria de si mesmo engrandecida, desafia o povo de Deus. Tem alguém que possa lutar contra mim? Mas Deus sempre tira da fraqueza a força e coloca sempre algo contraditório. Se tem um forte, ele vai colocar um fraco. Deus coloca sempre aquele que não é para destruir, aquele que diz ser, para que a glória seja de Deus e o homem seja abatido, porque grande sempre será e sempre foi o nosso Deus. E assim é o que sucede. Mas dando sequência, no primeiro parágrafo, Davi enfrenta o gigante Golias. Nesse estudo de Davi, um valente guerreiro pela fé, vamos mostrar nos primeiros dias de Davi, já ungido, como nele atuava o Espírito de Deus e como ele avançava em fé, sendo vitorioso. O texto em tela diz: em seguida passamos ao episódio mais famoso da história do jovem Davi e que mais claramente ilustra a sua fé, que foi o seu confronto com o gigante Golias. Neste caso, embora já recomendado como homem valente e homem de guerra, o filho mais novo de Jessé não é participante da guerra. Contudo, ao ouvir as afrontas proferidas pelo gigante filisteu contra o exército de Israel, e ao notar o medo que prevalecia no coração dos seus conterrâneos e irmãos, Davi se dispõe a enfrentar Golias, convicto de que Deus pelejava pelo seu povo. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí, vamos dizer assim, Davi toma as dores de Deus para estar nesse combate. O desafiado não era só o exército de Israel, era o próprio Deus de Israel, conforme
outras expressões que encontramos em textos seguintes, em que este filisteu, baseado nos seus ídolos que não são nada, somente obra das mãos de um escultor, sim, se gloriava nesses ídolos que não são nada e fazia provocações a um povo que pertencia a um Deus todo-poderoso, um Deus vivo, ainda que não fosse visível por muitos. E assim é o que está escrito em Samuel, 1 Samuel capítulo 17, nos versos 26 e 27. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Observe que aí temos essa história. Davi não é participante da guerra, dissemos há pouco. Na verdade, quando eu estava vendo aquela situação que o filisteu, sim, Golias, provocava Israel dia após dia, o povo amedrontado, ninguém queria enfrentar esse gigante. Davi, que estava quieto em casa, pelo pai foi mandado para levar gênero alimentício para os filhos, seus irmãos, e também um presente para o rei. Então Davi vem inocente, não querendo nada com a guerra, não sabendo nada, mas chegou lá e ouviu, e viu o povo amedrontado. E não aceita isso, e já se coloca como alguém que está disposto a enfrentar a esse gigante. O fato é levado até Saul, e Saul então vai agir nesse propósito de concordar nessa batalha de uma forma totalmente desigual. Gigante, guerreiro e com coraças. E Davi, um jovem de parecer delicado talvez, mas não tinha vivência de guerra. Assim, passando à frente, nessa lição Heróis da Fé, e lição número 8, falando de Davi, um valente guerreiro pela fé, o texto em tela nesse parágrafo segundo nos diz: mais uma vez o jovem Davi confia, não em suas próprias habilidades, mas no Senhor Deus, que o havia ungido e que do mesmo modo que feriu o leão e o urso no passado, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, assim o faria ao filisteu. E a palavra de Davi é: porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, Ele me livrará da mão desse filisteu. E nesse capítulo 17, os versos 36 e 37 são de onde tiramos esta expressão. Continuando a ler o texto em tela, depois de receber ou perceber, depois de perceber que não seria capaz de ir para a batalha vestindo uma armadura e carregando as armas e equipamentos de guerra, e sabendo que o seu opositor era homem de guerra desde a mocidade, nem por isso Davi se sentiu intimidado a recuar, mas antes lançou mão daquilo que já havia usado antes para proteger suas ovelhas, um cajado, uma funda e pedras. Isto mostra que a sua confiança estava em Deus, que o livraria do filisteu e entregaria em suas mãos, e não confiava na eficácia das armaduras ou outras armas de guerra. Davi vai,
confiado só naquilo que podia manusear, uma funda, um cajado, e vai contra o filisteu. Baseado no que tinha nas mãos, uma arma especial, secreta? Não, não, não. Eu vou combater aquele que afronta o povo de Deus. Aí está a ideia e o princípio do nosso estudo. Davi sendo valente pela fé e transformando-se assim num guerreiro para uma causa da qual muitos estavam fugindo e eram guerreiros, e Davi não. Passando um terceiro parágrafo dentro desse subtítulo, Davi enfrenta o gigante Golias, o nosso segundo subtítulo no nosso esboço, nesse desenvolvimento da lição. O texto agora nos diz: então, ao partir para o confronto, mais uma vez vemos a confiança de Davi no poder e socorro de Deus. Ao afirmar sua certeza de que venceria o gigante, mesmo numa luta que aos olhos humanos pareceria invencível para Davi, mas que aos olhos da fé que habitava naquele jovem, seria invencível para Golias. E disse ele: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Hoje mesmo o Senhor Deus te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, nem com espada, nem com lança, porque do Senhor Deus é a guerra. Assim Davi prevaleceu sobre o gigante, e conforme havia prometido, assim o fez. Arrancou a cabeça de Golias com a sua própria espada, e por este ato de fé inspirou o exército de Israel a se levantar e obter sua própria vitória contra os filisteus. Deixaram o medo na obra extraordinária de Deus em Davi. Pronto, aí todos criaram coragem e partiram para a batalha. Aí vamos perceber bem, os dois guerreiros, cada um se arvorava de alguma coisa. Vamos dizer assim? Essa palavra cabe mais para o gigante Golias, forte, grande, experimentado, com armas e armaduras. Vai partir contra quem? Davi. Sem armadura, sem espada, sem lança, sem escudo, tão somente com o cajado na mão e a funda e pedras na funda ou pedras à disposição para uso neste embate. Ou seja, um baseando em si mesmo e na sua armadura e armas de guerra, e o outro confiado só em Deus e partindo dessa forma simples que impactou e irritou mais o Golias. Sou eu, cão, um cachorro para você vir a mim com pau e pedras? Mas Davi foi em nome do Senhor Deus, de quem é a guerra. Pronto. E aí acontece o que temos em 1 Samuel capítulo 17, no texto bíblico, a partir do verso 34 e alguns versos escolhidos. Assim, 34 a 36, do capítulo 17, em tela está o texto bíblico. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso,
assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Uma pausa, Davi colocando-se na defesa do nome do Deus de Israel. Se outros guerreiros não fizeram, ele, na fé em Deus, impulsionado pelo Espírito de Deus, parte para essa batalha. O verso 42, conforme dissemos, é a expressão do filisteu. E olhando o filisteu e vendo a Davi, menino, com pau e pedra na mão, o desprezou, porquanto era jovem ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje, aí diz Davi, hoje mesmo, o Senhor Deus te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor Deus salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará na nossa mão. E o embate acontece. Davi, com a primeira pedra, já acerta a fonte do gigante Golias, que tomba. E Davi então pega da própria espada do Golias e com ela a espada do seu adversário, sim, corta a sua cabeça conforme tinha falado. E aí sim, trava-se a batalha geral dos dois exércitos que estavam frente a frente sem uma iniciativa, mas agora Israel avança e tem a vitória completa. Assim, temos esse segundo subtítulo, Davi enfrenta o gigante Golias e a vitória é grande e pela fé. É o nosso estudo, o nosso propósito, mostrar na lição 8, Davi, um valente guerreiro pela fé e não pelo que tinha de capacidade ou de equipamento bélico. Assim podemos passar ao terceiro subtítulo, que é Davi é perseguido, mas espera no Senhor, seu Deus. Aí são vários textos nas Escrituras, no livro de 1 Samuel, vamos tomar somente como modelo um ponto nesse capítulo 24. Mas, nesse capítulo 24, os primeiros versos que estão em tela dizem para nós: e sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses. Verso 3, e chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia, do qual o Senhor Deus te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e falharás como te parecer bem a teus olhos.
E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor Deus me guarde de que eu faça tal coisa a meu senhor, Saul, naturalmente, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Observem que o nosso assunto nesse terceiro subtítulo é: Davi é perseguido, mas espera no Senhor. E aqui temos um caso de Saul, que antes amava Davi, agora indo no seu encalço, com 3.000 homens de guerra, naturalmente para feri-lo, matá-lo. Que mudança houve? Antes amava a Davi e depois agora é o seu inimigo, e por muitas tentativas passou Davi debaixo do perigo de ser morto por Saul. Mas Deus o livra de tudo. Mas a nossa lição prossegue, sim, no terceiro subtítulo: Davi é perseguido, mas espera no Senhor. E no primeiro parágrafo temos o texto aí em tela, que diz: a vitória de Davi sobre Golias, ao invés de lhe granjear o favor real, dá início a uma crescente suspeita e inimizade por parte de Saul, na medida em que este começa a entender que, tendo sido rejeitado por Deus, seria substituído no governo da nação de Israel pelo mesmo Davi. Notamos que, embora o jovem filho de Jessé tivesse se tornado um comandante do exército, tendo soldados à sua disposição, e a sua fama entre o povo o fizesse ser mais querido até que o próprio rei, nem por isso Davi se valeu de qualquer expediente humano ou traiçoeiro para tomar o lugar de Saul e fazer cumprir a seu modo o propósito para o qual havia sido ungido. Pelo contrário, agindo sempre de boa fé para com o rei, mesmo quando este usava de má fé, Davi demonstrava que o Senhor, Deus, era com ele, e sua prudência e fidelidade ao próprio Saul lhe garantiram o reconhecimento e a estima entre o povo. Muitas foram as situações em que Saul quis matar a Davi e não conseguiu. E até o ponto que Davi teve que, de fato, fugir. E o texto em 1 Samuel, capítulo 18, verso 10 a 16, conta para nós. Texto bíblico que lemos agora. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia, tocava a harpa com sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor Deus era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos,
e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Então, que pessoalmente, os dois ali próximos, Saul e Davi, Saul já mudou o seu temperamento. Já via em Davi um inimigo, um adversário, um concorrente, um que pretendia o trono. Davi não pretendia. Ele, Saul, que estava rejeitado. E Davi escolhido. E Saul percebeu. E não conseguindo matar diretamente ele próprio, colocou como chefe de 1000, mandando a campanhas de guerra na expectativa de que numa dessas campanhas Davi morresse. Não foi uma projeção a favor de Davi, foi tomando Davi, empurrando para as batalhas, para que ali falecesse. Mas Davi, ungido por Deus, guardado por Deus e na prudência do Espírito de Deus, sempre saía vitorioso e agradava ao povo de Israel, porque trazia vitórias para Israel contra os seus inimigos. E o segundo subtítulo nosso nesta parte da lição, terceiro subtítulo, segundo parágrafo, quero dizer, diz para nós o que está em tela. Somente depois de tentar matá-lo mais de uma vez, é que Davi considera afastar-se do rei, a quem sempre fora fiel, e isso dá início a um período de dificuldades, onde precisou manter-se sempre em fuga e escondendo-se de Saul. Mesmo assim, podemos considerar essa atitude como fruto da fé, pois ao invés de ver na inimizade injustificada de Saul motivo para buscar a vingança contra a malícia deste Saul e, por fim, a busca de vingança, digo eu, contra a malícia deste, e por fim, aquela aflição que o fazia manter-se longe da sua própria terra. Davi confiava que sua integridade para com o seu Senhor e o mal com que este lhe havia pagado seriam julgados por Deus. Esta certeza fica evidente no episódio em pauta, quando Davi, podendo lançar mão da vida de Saul, não o faz, alegando que Saul era ungido do Senhor e mesmo agindo injustamente, era Deus que o havia constituído rei sobre Israel. Portanto, somente Deus poderia tirá-lo desta posição e colocar Davi em seu lugar. Davi não ousou tomar posse daqui pelo que ele foi ungido, ou para o que foi ungido, uma missão colocada, reinar sobre o povo de Israel. Deus colocou a Davi como rei para o futuro, mas no momento é Deus que tinha constituído a Saul. E Davi percebeu isso, Deus o colocou. Então, se é eu que vou entrar, primeiro Deus tem que tirá-lo. E Davi não usou das suas mãos, do seu grupo de seguidores e homens belicosos, a fazer qualquer mal a Saul, mas antes o livrou uma vez, duas vezes, como nesta leitura que fizemos, na caverna em que estava escondido Davi com seus homens, Saul entra sozinho. Era fácil matá-lo ali, mas Davi não toca. O muito que fez foi cortar um pedaço da veste para testemunho. Esteve na minha mão para a morte, mas eu não ousei tal coisa. E é o texto que está no capítulo 24 de Samuel, ou 1 Samuel, no verso 8 e versos seguintes. O texto diz: depois também Davi se levantou
e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor Deus hoje te pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor Deus. Verso 11: Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida para m'atirares. Julgue o Senhor Deus entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Aí está o testemunho de fé de Davi, que apesar de perseguido para ser morto em muitas tentativas, entretanto ele não ousou levantar a mão contra Saul, respeitou como rei, constituído por Deus, e respeitou a Deus que o colocou como rei. Se Deus o colocou, que Deus então o tire, o entendimento certo, mas ele não faria coisa alguma para fazer o outro ser destituído e se colocar como novo rei, ainda que ungido para isso. Ou seja, esperou em Deus. Aí está um testemunho de fé na pessoa do nosso personagem de estudo hoje, Davi. E assim sendo, estamos encerrando a nossa lição, lembrando como uma palavra final, Davi alcançou o testemunho de sua fé pela sua bravura e ânimo para enfrentar as dificuldades e perigos com que se defrontou, fortalecido pela virtude do Espírito que lhe permitiu alcançar ainda as maiores vitórias do que aquelas que já havia conquistado antes da sua unção. Aí está essa nossa história. Davi, um valente e guerreiro pela fé. Conforme o nosso propósito, só uns poucos casos, uns poucos eventos, alguns registros das escrituras mostrando Davi se encaminhando nas coisas de Deus e junto ao rei Saul e o povo de Israel, mas em fé, em confiança e de mãos limpas para servir a Deus no propósito pelo que foi então ungido. Isto posto, terminamos nossa lição, lembrando que caminhamos no nosso desenvolvimento pelo esboço proposto, onde em 3 subtítulos temos: Davi é ungido rei em lugar de Saul. Segundo, Davi enfrenta o gigante Golias. E terceiro, Davi é perseguido, mas espera no Senhor seu Deus e não ousa fazer justiça com as suas próprias mãos. Isto posto, relembremos o nosso título, que é a condução e limitação do nosso estudo na vida extensa, longa, com muitos eventos, a vida de Davi. Texto esse que diz: que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefitá, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas.
Hebreus capítulo 11, o seu verso 32. E assim, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.